Caderno de ouro, o que é, em que consiste esse método? Bom, gente, esse método consiste em A, P, E. Isso realmente é possível? É realmente possível, minha gente, a partir de um método, você dominar o medo de fazer audiência trabalhista, ainda que você seja inexperiente, ainda que você nunca tenha passado por nenhum processo trabalhista bom demais para ser verdade. Mas se eu não tivesse experimentado isso aqui, se eu não tivesse construído isso aqui ao longo desses anos, eu também acharia bom demais para ser verdade. Mas o fato é que eu não comecei assim, né, gente? Esses 6 anos e 9 meses que eu apontei aqui para vocês, teve um início. E no início, assim como vocês, tudo foi muito difícil pra mim. Eu sou você lá atrás. Já passei pelo medo, gente. Medo de não saber o que requerer, tá? Já passei por aquele momento em que eu preferia entrar mudo e sair calada da audiência e referendar tudo aquilo que o juiz estava ali fazendo na audiência. Já passei pelo medo de enfrentar o advogado da parte contrária, que sim, muitas vezes vai ser mais experiente do que você. Tá? Eu já fui você quando eu simplesmente não sabia o porquê requerer, o pra que requerer, em que aquilo iria ajudar o meu processo, tá? Eu sou você nesse momento, eu sou você lá atrás. Só que eu não sei em você, mas isso sempre me causou um constrangimento muito grande. Gente, sendo brutalmente honesta com vocês, eu não me formei, eu não passei 5 anos na minha faculdade para me tornar uma profissional mediana. Mediana não, de jeito nenhum. Mas o fato é que existem muitos profissionais que eles não querem se qualificar. Eles querem fazer um trabalho meia boca. São os famosos preguiçosos. São aqueles que escondem os seus talentos, os talentos aos quais Jesus fala naquela história lá na Bíblia. O servo preguiçoso que escondeu o seu talento. E chega um ponto da nossa vida, da nossa carreira, que a gente precisa se questionar. Quem eu quero ser? Por que eu escolhi essa profissão? Eu realmente preciso, eu quero me tornar uma autoridade naquilo que eu me propus a fazer, naquilo que eu fiquei 5 anos estudando para fazer. E por que a audiência trabalhista é tão importante para me ajudar na construção dessa autoridade? A audiência trabalhista como um divisor de águas no processo. Existem os atos que vão ser feitos antes da audiência trabalhista, existem os atos que vão ser feitos depois, né? Depois da audiência trabalhista. E por que ela é um divisor de águas? Porque dependendo do que acontecer aqui, vai significar a procedência ou a improcedência da sua ação. E ainda que a sua ação seja improcedente nesse momento, no momento da sentença, posteriormente, com base no que aconteceu aqui, muitas vezes, tá? Muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, você vai poder conseguir um êxito no TRT e no TST também, nos tribunais superiores, tá? Por quê? Porque às vezes a parte contrária pode recorrer aqui, querendo alegar uma prova que foi discutida na audiência, TST não avalia, não reavalia provas, como a gente sabe. Então, se sua audiência foi boa para você aqui, você ganha esse de TST ainda que contrarrazoando o eventual recurso e tramitando o eventual agravo de instrumento. Para quem é esse método? Quem é essa pessoa aqui que precisa realmente se submeter a esse método? É para você, advogado trabalhista, que quer realmente dar um salto na sua carreira, para você que entendeu a importância do processo. Para você que entendeu que a audiência trabalhista não é somente chegar e estudar o processo alguns dias antes, se sentir um pouco mais segura porque você sabe os fatos que estão sendo discutidos, mas que vai ficar apática diante de um requerimento que você não estava esperando, diante de um indeferimento que você não estava esperando, que você imagina que precisa fazer uma determinada produção de prova, mas na verdade você não precisa. E eu tenho uma história interessante para contar para vocês sobre isso, e vejam só que curioso. Uma das minhas primeiras audiências trabalhistas, o que foi que aconteceu? Fui fazer audiência trabalhista, estudei e tinha lá intervalo intrajornada, né? Intervalo intrajornada suprimido. A discussão era essa, não tinha tido nem a reforma trabalhista ainda. E fui fazer a audiência, falei com as testemunhas, tudo certo, conversei com a minha cliente. Nervosa, mas vamos lá, tá? Com medo vai com medo mesmo. Era no comecinho da minha carreira, eu entendi a importância da audiência mesmo porque eu já havia passado pelo setor de cálculos trabalhistas, já havia passado pelo setor de... Já estava no setor de petição inicial, enfim, já havia com a bagagem de estágio, 2 anos antes de me formar, e eu tinha uma noção, certo? Fui pra audiência fazer isso aqui. No momento da instrução,
o juiz me perguntou: doutora, trouxe testemunhas? Aí eu disse: trouxe, doutor, vou querer escutá-las. Gente, ele olha pra mim com certeza, sabe aquele olhar? E diz assim: a doutora tem certeza que vai querer fazer essa prova? Gente, pelo amor de Deus, eu falei: só um segundo, doutor. Abri rapidamente ali o processo, né? Audiência presencial, abri o processo. E aí pude observar que os cartões de ponto não tinham nem assinalação, nem pré-assinalação do intervalo entre a jornada. Mas os cartões estavam completos, de todo o vínculo e tudo mais. Na dúvida eu pensei: não, eu vou fazer o seguinte, isso é casca de banana. Olha o que eu pensei: eu vou escutar a prova testemunhal. Por quê? Porque tem cartão de ponto no processo. Só que tinha um detalhe: a reclamada, ela não tinha levado as testemunhas dela. E esse é um caso típico de inversão do ônus da prova. A partir do momento que o cartão de ponto ele não tem assinalação nem pré-assinalação de gozo no intervalo entre a jornada, é um caso típico de inversão do ônus da prova. Então, caberia a reclamada comprovar aquilo. Não a mim, mas eu, insegura, inexperiente, não pensei, né? E eu insisti, eu falei: não, doutor, eu vou querer sim, vou querer produzir a minha prova e tudo mais. Que a gente tem mania de achar também, ou para se livrar ali de uma instrução, ou enfim, vai saber o que passa na cabeça do juiz. Aí o doutor, a excelência, virou pra mim e disse: tudo bem, doutora, vamos produzir. Gente, essa testemunha minha entra. Esse juiz enche essa mulher de pergunta, e pergunta pra lá, e pergunta pra cá, e quanto que era esse gozo, e se isso era todos os dias na semana, se tinha funcionários pra cobrir aquele período, e tudo mais, e tudo mais, tudo mais. No final das contas, ela realmente referendou o que estava na petição inicial. Mas vocês têm ideia de que eu poderia ter dado um tiro no pé? Se essa testemunha ela fala algo diferente do que tá na inicial, eu teria dado um tiro no pé literalmente. Entende? Porque o ônus da prova da reclamada não era meu. Só que isso demorou um tempo para eu aprender. Demorou um tempo para eu aprender a analisar, planejar e executar. Gente, a audiência trabalhista é o campo de batalha. Imagine que você é um soldado, você foi convocado para participar de uma guerra, só que você não tem treinamento, você não tem as armas necessárias, ou então as armas que você tem foram aquelas que a faculdade lhe deu, que são fracas, não são suficientes para você enfrentar aquela guerra. Você vai se ferir, você vai se machucar 1, 2, 3, 10, 20 vezes. Você vai colocar em jogo a sua autoridade. Porque aquele cliente que você ganha um processo, né? Você tá aqui. Aqui é a arvorezinha que eu falei pra vocês. Imagina que aqui é o processo, tá? Esse cliente aqui, esse processo, ele dá frutos, certo? Pra você e pro seu cliente. Quando esses frutos são bons, essa árvore, além de dar fruto, ela dá semente. Porque esse cliente aqui vai lhe indicar pra 1, 2, 3, 4, 5. Até a testemunha, a própria testemunha, que às vezes o reclamante levou que estava na mesma situação que ele, pode vir a ser o seu futuro cliente. Então imagine aqui essa situação em que você está colocando em jogo a sua autoridade, você está colocando em jogo aqui os frutos que você vai receber nesse processo, você está colocando em jogo aqui os frutos que vão vir a partir de outros clientes, da indicação desse seu cliente. Então perceba que no momento da audiência, se você não tiver autoridade para se portar, para requerer, para rebater, certo? Eu já ia falar contra razoar, minha gente, é uma mania. Para rebater, para apresentar ali razões finais reiterativas, juiz. Nada opor, excelência. Não, tudo bem, excelência. Não vou querer escutar, não, tudo certo. Não, só consta aí os meus protestos por cautela. Às vezes o advogado nem requer, às vezes já está automático na ata da audiência. E vocês acham que o juiz não percebe isso? Vocês acham que o advogado da parte contrária não percebe isso? Vocês acham que o cliente não percebe isso? Percebe. E é onde a sua autoridade ela vai estar indo por água abaixo. Não só a sua autoridade, porque se fosse só a sua autoridade, né? Não é só a sua autoridade, são 5 anos de faculdade que você fez, as noites estudando para as provas, o investimento que você fez para a sua OAB, tudo isso aqui está em jogo. Tudo isso está em jogo. O investimento financeiro que você fez, ainda que sua faculdade seja pública. Você teve investimento, você teve um gasto. E teve um gasto de tempo. O tempo, gente, é o ativo. O tempo é o ativo financeiro mais importante da atualidade. Aliás, acho que sempre foi. Pega uma mesma pessoa, certo? Dê 24 horas para ela. Uma
não faz nada. A outra lança sua primeira semente. Esse tempo dela, essas 24 horas, foram bem gastos. Já que não fez nada, infelizmente esse tempo passou. O que é que acontece aqui? Você não precisa passar pela dor que eu passei, pela frustração que eu passei, porque vocês acham que eu tô falando isso tudo pra vocês de autoridade? Que eu nunca passei por isso. Que eu nunca passei pelo medo, pela dor, pela frustração. Só que eu passei. Só que eu disse o seguinte, eu não quero ser uma profissional mediana. Tem gente que quer, né? Como eu disse a vocês no começo da live. Eu não quero pensar dentro da caixinha. Eu quero pensar fora da caixinha. Eu quero ir além. Eu não quero prejudicar o meu cliente. Eu quero ser uma pessoa competente no que eu faço. Mesmo porque isso era muito cobrado de mim. Entendam que eu já entrei no escritório cuja demanda era muito alta. Então isso era cobrado de mim. Mesmo assim, passando por OAB, passando por cálculo trabalhista, passando por estágio, eu não sabia fazer audiência trabalhista. Eu não tinha as técnicas, eu não entendia, não linkava. Ah, mas que absurdo. Não, gente, não é um absurdo. É simplesmente... vou pegar aqui minha petição inicial, vou ver aqui quais são os meus pedidos, o que é que depende de prova oral, o que é que não. Aí tu chega na audiência, o advogado da parte contrária faz um requerimento que já desconcerta, de início. Aponta um erro na sua petição inicial que você não percebeu. Ou você abre a defesa, tá lá a defesa, né? A defesa com 30 laudas, numa ação de rede sumaríssima. A defesa com 30 laudas, 20 documentos. E eu sinto dizer, se você não se manifestar corretamente, não impugnar corretamente, a próxima fase, que é a produção da prova oral, já vai restar indeferida ali. O juiz vai virar para você e dizer, não, doutora, como a doutora não impugnou o documento tal, eu vou dispensar a produção da prova oral. Pode protestar. Proteste. Sabe como é que vai vir sua sentença? Isso aqui, ó. Essa palavrinha aqui, ó. Não esqueçam dessa palavra aqui, ó. Confissão. Vocês acham que confissão só se aplica a reclamada? Não. Confissão se aplica ao reclamante também. Aí você vai lá, maravilhosa, a parte contrária pede pra ouvir o autor, e aí sai uma bela de uma confissão. E aí, o que você vai fazer? Nesse momento. Tá? Então, a audiência trabalhista não é só isso aqui, ó. Petição inicial, vou ver o que eu preciso produzir na audiência de prova e acabou. Não. Você tem que pensar fora da caixinha. O processo, ele é dinâmico. E a audiência, você precisa, ó, planejar. Você precisa avaliar, analisar, planejar para executar no campo de batalha que é a audiência trabalhista. Se você não fizer isso, existem grandes chances de você se tornar uma profissional frustrada, como eu fui por algum tempo. Eu tinha muitos processos, muitos clientes, atendia a fazer as minhas petições iniciais dentro do meu mundinho, na minha caixinha ali, eu e meu computador, tudo dava certo, gente. Eu tô com uma dúvida nesse pedido, vou lá, consulto, mas a audiência é diferente, isso aconteceu comigo por um tempo. Eu percebi isso. Então, muitas dúvidas me surgiam. Além do medo, quando você tem medo, tudo se torna pior, tudo se torna maior, tudo se torna mais grandioso. Quiçá, você entra em pânico. Então, a partir disso que eu desenvolvi isso aqui, ó. 6 anos, mais de 1.500 processos análise. Isso aqui significa, sei lá, 1.500 dividido por 6. Isso aqui vai dar, minha gente, mais ou menos uns 250 processos por ano. Considerando a jornada de segunda a sexta, é quase um atendimento por dia. Cliente com situação de tudo que você imaginar. Dano moral, doença ocupacional, acidente de trabalho, horas extras, intervalo, sobreaviso, prontidão, tudo que você imaginar. Hipótese de responsabilidade solidária, subsidiária e detalhe, tá? 2 empresas estão no polo passivo, na audiência vai ter que manifestar sobre as 2 defesas. O que fazer, né, nesse momento? Já que, embora você tenha conhecimento do direito material como for, como é que você vai levar isso na audiência? O que é que você precisa realmente olhar? Porque eu vou dizer pra vocês, uma coisa é você, o cliente chegar no seu escritório com aquela tese linda, olha, eu não recebia, horas extras. E quando você se depara com a defesa, às vezes tem algo totalmente diferente que muda tudo. Pode acontecer. E aí você tem que ter a estratégia correta. Então, gente, é isso. O caderno de ouro trabalhista, ele veio para sanar inúmeras dores, inúmeras dúvidas. E como eu disse a vocês no começo, seria bom demais pra ser verdade, mas eu acredito nesse método, eu acredito nessa técnica, porque eu fui transformada por ela. Eu sou o avatar.
Eu fui transformada por ela a partir disso aqui, ó. Análise de mais de 1.500 processos trabalhistas e eu poderia ficar realmente horas falando sobre isso aqui com vocês, mas o tempo é limitado. Eu não consigo, eu não posso. O que é que eu preciso saber? O que é que você precisa saber? O primeiro módulo, tá? Ele já vai estar disponível a partir do momento que você fechar o curso. Primeiro módulo. Os demais módulos, eles começarão a ficar disponíveis a partir da primeira quinzena de julho. A partir da primeira quinzena de julho, os demais módulos. A distância de um para o outro vai ser de 7 dias. 12 vezes de 49,75. 49,75. E você vai estar pagando por isso aqui por um acesso de um ano. Com garantia de 7 dias. Significa que se você entrar, ver e disser assim, desistir. Olha, esse curso não é pra mim, realmente eu pensei melhor, não quero. Só é você mandar um e-mail simples, não precisa dizer o motivo, que a gente devolve o seu dinheiro. 3 opções a partir desse momento. Primeira opção. O que é que eu posso fazer? O que é que eu vou fazer da minha vida? Primeira opção. Tô aqui, vi aqui, gostei. O que é que eu acho? O que é que eu vou fazer? Bom, você tem... Primeira opção. Continuar onde você está. Continuar onde você está. Lembra da história que eu contei pra vocês do soldado? Um homem chega no céu e aí pergunta ao Senhor: Senhor, eu queria conhecer o soldado mais, sabe, que já teve no mundo, mas o que não teria deixado ninguém pra trás, que teria as melhores estratégias, que era justo, íntegro. E Deus fala ali: aquele. Quem é aquele? Aquele? Não, aquele é o meu vizinho. Ele nunca foi soldado. Deus fala: mas eu coloquei nele as melhores qualidades do soldado. Só que ele não enfrentou o medo. Ele não quis usar os talentos que eu dei pra ele. Ele teria sido o melhor soldado. Eu preparei muitas medalhas pra ele, mas ele não quis. E essa é a primeira opção. Continuar onde você está. Não se preocupe. Você pode continuar onde você está. Vou continuar com você. Conteúdo gratuito de qualidade, eu vou continuar produzindo. É uma vertente. Eu decidi fazer isso. É o que faz o meu coração realmente vibrar. Eu descobri isso. Eu iniciei esse blog na pandemia, tive muitas dificuldades e tenho pra mantê-lo, porque a minha vida é muito corrida. Mas eu continuo produzindo conteúdo e isso não vai mudar. Segunda opção, você pode adquirir toda a experiência que eu tenho nesses 6 anos e 9 meses sozinha. Não tem problema. Você pode buscar aprender, você pode buscar se melhorar, estudar estudar mais os seus processos, você pode assistir vídeos, enfim. E tentar se melhorar, tentar realmente ser um profissional diferenciado no mercado, tá? É impossível não. Só que você vai ter que passar pelas dores que eu passei, pelos perrengues que eu passei, pelas situações constrangedoras que eu passei, para poder chegar nesse método que é o caderno de ouro. Analisar, planejar e executar no campo de batalha, que é a audiência trabalhista. E é no campo de batalha que você adquire experiência. Essa é a sua segunda opção. Ou, terceira e última opção, dar um passo a mais na sua carreira, decidir que isso é pra você e vir comigo. Vim comigo nesse curso que tá realmente assim, sendo brutalmente honesta com vocês. Eu dei o meu melhor. E eu não faria diferente. Não faria diferente, porque eu realmente já estive no seu lugar, eu sou você ontem. E eu sei quais são as sensações que você tem. Eu sei, porque eu já passei por tudo isso. E realmente é bem complicado, tá? No final, eu quero dizer uma coisa pra vocês. Nunca se esqueçam disso pra gente finalizar essa live. EVB, que significa eles vão
bater. Eles vão bater? Eles vão bater. O advogado da parte contrária, mais experiente, ele vai bater. Ele tá defendendo o cliente dele. O juiz, ele vai bater, porque ele tem um dever com o processo. O juiz, ele tem um dever com o processo. Entenda que o juiz, ele é imparcial. Ele não conhece seu cliente, não conhece a reclamada, ou pelo menos não deve, né? E ele vai defender o processo. É o dever dele. Ele estudou, ele passou no concurso público e ele fez um juramento. O advogado da parte contrária, ele tá defendendo a reclamada. Então, eles vão bater. Eles vão bater. Se você não for uma soldada preparada, infelizmente, você vai apanhar. Inscrições abertas, minha gente. Finalmente o curso saiu. Depois de tanta espera, de tanta procura por vocês, eu realmente decidi fazer esse curso porque é um curso que vai abrir os seus horizontes, que vai fazer diferença na sua carreira, na construção da sua autoridade, tá? Como eu venho falando aqui pra vocês, foguete não dá ré. Pega esse medo, joga esse medo fora, transforma esse medo em potência para crescer, transforma esse medo numa técnica que realmente vai te ajudar. Agora, para finalizar, eu preciso falar uma coisa muito importante, que é uma informação que eu preciso passar para você, para tudo ficar muito claro. Vejam só, as inscrições, elas só vão ficar disponíveis até a próxima terça, tá certo? Até a próxima terça. Por quê? Porque o número de vagas são limitadas. Inclusive, se as vagas encerrarem antes disso aqui, eu vou fechar o carrinho. Eu já falei pro pessoal, falei pra equipe, olha, eu vou fechar, porque eu sei que existe a questão de você tem que dar um suporte, eu tenho que dar um suporte pros meus alunos, e a minha vida realmente é cheia, corrida, e eu quero dar um suporte de qualidade pra vocês. Então, até terça-feira ou até as vagas fecharem. Vou ficando por aqui. Muito obrigada. Foi um prazer recebê-los na minha casa. Amei estar aqui com vocês. Obrigada quem ficou até o final. E é isso, minha gente. Eu creio na transformação da pessoa, do profissional, através da prática. É o que eu falo aqui pra vocês. Não adianta eu trazer conteúdos que não vão agregar na vida de vocês. Porque eu não tô aqui pra encher linguiça. Eu não tô aqui pra fazer mais do mesmo. É realmente prática pura na veia. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus, tá? Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Sem eles eu não estaria aqui, isso não teria sido possível. Inscrições abertas, objeções abertas, me mandem as dúvidas de vocês. Me mandem as dúvidas de vocês, tá? Muito obrigada pelo carinho, pela presença de sempre, de todos vocês. Sintam-se todos abraçados e acolhidos. Muito obrigada. E é isso, fico por aqui. Tenha um restinho de dia excelente. E tchau, minha gente. Vou indo lá.